E já temos um convidado na linha, que é o economista, especialista em contas públicas e tributação, Murilo Viana. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite, que a missão hoje é explicar para todo mundo esse arcabouço fiscal, viu? Então agradeço a sua presença aqui no Entre Nós. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos nessa missão aí, né? Vamos, Tentar explicar um pouco. vamos lá, vamos junto. Eu queria começar pela regra que limita o crescimento das despesas do governo federal. O que a gente tinha até agora, que foi inclusive colocado na Constituição, né, vi uma proposta de emenda à Constituição, é o chamado teto de gastos, que as despesas do governo só poderiam subir até o limite da inflação do ano anterior. O que o governo está apresentando agora é uma substituição a esse teto de gastos. E o que a proposta apresentada pelo Fernando Haddad disse? Que tem um limite para crescimento das despesas, que é até 70% do aumento das receitas, da arrecadação. Na prática, como é que isso funciona? É viável estabelecer esse limite e isso dá o equilíbrio, o sinal de austeridade, de responsabilidade que o governo precisa emitir? Primeiro é importante observar que os contornos, talvez mais que os contornos, na verdade a estrutura principal a gente vai compreender somente quando houver a disponibilização do texto da lei complementar que vai trazer aí como vai se dar de fato a nova regra fiscal, né? Houve hoje uma apresentação de um PowerPoint e junto com isso uma fala também do ministro da Fazenda e da ministra Simone Tebet. Tendo em base essa conversa, essa fala que foi passada hoje mais cedo, tem uma ideia que foi recebida positivamente pelo mercado que esperava aí uma regra de teto de gastos. Teve uma previsão casada de regra de teto de gastos junto com o resultado primário. Então, chegou naquela solução demonstrada que não era nem bom demais para uma ala, digamos, mais gastadora dentro do próprio partido, dentro do PT, como também não era 100% aquele ajuste fiscal que especialmente o mercado financeiro desejaria. Agora, como vai se dar o contorno da redação, vamos ter que esperar os próximos dias. Pelo que foi mostrado hoje, foi algo positivo, mas ainda com esse ponto de atenção super relevante. Tá, quando o senhor fala em resultado primário, a gente está falando da diferença entre o que arrecada e o que gasta. Então, o resultado pode ser de déficit, ou seja, está gastando mais do que arrecada, ou de superávit, está gastando menos, está conseguindo equilibrar as contas. As metas estabelecidas que a gente trouxe aqui na abertura do Entre Nós, que são para zerar esse déficit, que hoje a gente está numa situação de déficit, zerar isso já em 2024, é uma meta factível. E depois, na sequência, em 25 e 26, a gente já passaria de uma situação de sair do vermelho para entrar no azul? É factível. Um ponto relevante também que tem que ser considerado é qual vai ser a dinâmica da economia nos próximos 2023, 24 e 25. Tendo em vista que a economia vai dar o ritmo da receita e também o comportamento das commodities. Quando a gente olha 2021, 2022 foram bastante positivos do ponto de vista da arrecadação federal e também dos estados. Houve uma surpresa muito positiva de arrecadação por causa especialmente dos preços elevados do petróleo, que foi ruim para o consumidor brasileiro, que teve que pagar mais caro, evidentemente, na gasolina e tudo mais, mas do ponto de vista da arrecadação, foi bastante positivo, seja por causa dos tributos que incidem diretamente sobre o combustível, bem como também tributos de imposto de renda, PIS, COFINS, que incidem sobre a cadeia da Petrobras, as cadeias também de mineração. Então, o comportamento dessas receitas vai ser super relevante da gente ficar observando, porque se mantiver um crescimento considerável das receitas, sobretudo das receitas ligadas à dinâmica de commodity, também se tiver um crescimento da economia brasileira, pelo menos aí na casa de 1, 2% nos próximos 2 anos, então sim, é possível ter um crescimento de receita e estando a estabilidade de despesa, é possível ter uma volta aí do superávit primário. Desde o início do governo Lula, né, talvez o principal desafio aí colocado tanto pelos governistas quanto pelo pessoal da oposição era manter a chamada responsabilidade fiscal sem se esquecer do lado social, né, que de fato é muito importante. E durante toda a campanha, o mantra do então candidato Lula era credibilidade, previsibilidade e estabilidade, né? Com esses primeiros parágrafos do pacote,
Dá para ter uma ideia de que isso realmente possa ser alcançado? Tem um ponto ali que está trazendo bastante dúvida, que é justamente, existe a previsão de que vai ter o resultado primário positivo aí a partir de 2025, né? 2024 estabilizando 0 a 0, 2025 retomando ali o superávit primário. Alguns pontos podem jogar contra, embora seja relevante a discussão do ponto de vista social, mas nós sabemos que a valorização do salário mínimo, que é algo que é considerado, foi importante para a redução de desigualdades, entre outros fatores, mas na prática ele tem também um efeito sobre as contas públicas bastante relevante, já que ele serve, o aumento do salário mínimo serve como base para seguro-desemprego, abono salarial e também para boa parte das despesas previdenciárias, o que compõe uma parcela bastante relevante das despesas públicas federal. Outro ponto relevante aí é que existe uma demanda reprimida por reajustes de salários dos servidores públicos. Ao longo dos últimos anos, durante a pandemia, tinha, sobretudo ali vigorando a Lei Complementar 173, que determinou que até final de 2021 não poderia ter reajuste de salário para servidores. A partir de 2022, muitas categorias já começaram a obter reajustes, mas esses reajustes, ainda no âmbito federal, continuam gerando pressão sobre o governo. Como o governo vai endereçar isso no espaço fiscal, vai ser bastante relevante. E também as despesas com saúde e educação, que o governo sinalizou que vai ter um crescimento para além dos 70%. Vai ter um crescimento permanecendo a regra anterior do teto de gasto, que é um crescimento baseado no percentual da receita corrente líquida, que é a receita que o governo obtém, que o governo pode utilizar, e significa também uma pressão adicional sobre o resultado primário. Então, assim, todos esses fatores geram aí esse ambiente ainda de desconfiança em relação à meta ser alcançada, embora seja possível sim que a meta seja alcançada. Então, ou seja, se o governo for muito generoso na concessão de reajustes para os servidores, e a gente sabe que o PT sofre, enfrenta grandes pressões, porque é a base política muito forte do partido, justamente servidores públicos, se esses aumentos forem generosos demais e dependendo do desempenho da economia, pode ser que fique mais difícil para o governo cumprir essas metas estabelecidas, anunciadas hoje, de zerar, sair do vermelho no ano que vem, zerando o jogo, e a partir de 2025 começando a ficar no azul, fazendo superávit. É isso que pode dificultar, são os pontos mais importantes, além de gastos em saúde e educação, é isso? Isso, e ainda tem um conflito político que muito possivelmente vai surgir, que é o quê? Historicamente, o ajuste fiscal no Brasil é muito feito em cima do investimento público. Foi isso, inclusive, durante a vigência do teto de gasto. O investimento público foi para a mínima histórica. Passou a ser nem mesmo suficiente para poder compensar a deterioração, a chamada depreciação do estoque de investimento público. Agora, houve a sinalização que vai ter um piso para o investimento público, ou seja, vai ter um espaço bem menor para um ajuste no investimento público. Do ponto de vista macroeconômico, é positivo isso, porque o investimento público, de fato, tem uma capacidade muito mais significativa de arrancar a economia, de fazer um crescimento econômico mais sustentado da economia e dar aumento de produtividade. Porém, quando se coloca uma trava ali no investimento público, significa que vão emergir, possivelmente, conflitos em outras áreas por disputa de orçamento para poder manter dentro da meta de resultado primário dentro dos gatilhos. Então, também vai ser algo que a gente vai ver aí nos próximos anos. E é sempre bom relembrar também que regras que já estavam previstas na Constituição vão continuar. Então, desde saúde e educação, crescimento da saúde e educação, mas também é algo que o governo tem tentado deixar um pouco de lado por causa das questões políticas, que são as questões das emendas parlamentares. Especialmente a gente sabe que as emendas parlamentares individuais e algumas outras emendas parlamentares são de execução obrigatória e crescem de acordo com a receita do governo. Dá para dizer que ficou no meio do caminho, né, esse pacote apresentado, esse arcabouço apresentado, a âncora, no aspecto do entendimento do mercado e no aspecto da política social do governo do presidente Lula. E vou adiante para colocar também na nossa conversa o que disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que falou, aparentemente é uma proposta razoável, preciso entender direito, de fato, na íntegra, para depois analisar melhor. Ele ter dito isso, a gente sabe que existe
essa polêmica de enquanto não tiver âncora fiscal, não dá para baixar a Selic. Ah, mas se não baixar a Selic, não dá para andar a economia. Foi um passo importante dado, levando em consideração o que foi apresentado? Sem dúvida alguma, é um passo super relevante. No mercado existe uma expectativa de que seria muito mais frouxa a regra. Então chegou no meio termo e é curioso, porque o meio termo normalmente ele é feito, discutido no Congresso Nacional. Na verdade, nessa situação de agora, o meio termo teve que ser obtido dentro do próprio governo, por causa de alas completamente distintas ali. Uma ala que gostaria de gasto livre para poder expandir gasto social, investimento e outras despesas de diferentes naturezas, e outra ala, especialmente ali parte do planejamento e também da fazenda, que desejava um aperto maior para poder dar uma sinalização de que as contas públicas iriam voltar para o eixo e também para sinalizar para o Banco Central a possibilidade de redução de taxas de juros. Vale lembrar que essa ancoragem por parte do Banco Central, de expectativa do Banco Central, é super relevante, uma vez que os juros elevados não só desacelera a economia e, portanto, deteriora a arrecadação de receitas do governo e também, evidentemente, o bem-estar da população, como também significa um encarecimento muito forte de todo o estoque de dívida pública. Então, o controle do endividamento público torna muito difícil com o juro real praticado como está sendo praticado hoje. Então, sem dúvida alguma, a política monetária tocada pelo Banco Central e a política fiscal tocada pelo governo, particularmente pelo Tesouro Nacional, essas duas políticas têm que conversar e dar um sentido mais uniforme, né? Um sentido muito mais de articulação positiva do que de choques, digamos assim, né? Tá. Dizem que o Haddad estava tendo pesadelos entre como conseguir agradar o Roberto Campos Neto e a Gleice Hoffmann, ou seja, como agradar o presidente do Banco Central e a presidente do PT. Parece que ele conseguiu, então, uma saída alternativa, mas ainda tem o teste de fogo do Congresso. Para a gente terminar, Murilo, o que o Haddad disse hoje de que, para cumprir essas regras fiscais, o governo não precisa aumentar a carga tributária, voltar com o CPMF, aumentar a alíquota, mas vai ter que ir atrás de quem não paga imposto. O que isso pode significar na prática, e é possível cumprir esse jogo de regras sem aumentar a carga tributária? São alguns pontos também importantes de serem observados. O primeiro é que, se uma parte da população ou das empresas paga um pouco tributos em relação a outras e tem um ambiente de desigualdade competitiva por causa de tributação, é fato que se passar a equalizar e subir o tributo de quem está pagando menos, a carga tributária sobe, por definição, porque a carga é a quantidade de arrecadação dividido aí pelo PIB. Então, isso vai dar o quanto que vai ser de carga tributária. Então, a carga tributária tende a subir, sim. Essa fala foi um pouco, digamos, desconsiderada no mercado, do ponto de vista dessa aceitação de que a carga não subiria. Agora, onde a carga vai subir, importa. A gente tem um sistema tributário bastante complexo e nós somos uma economia com muitos incentivos fiscais, igualdades tributárias, e muitos dos quais são pouco conversados com a sociedade, até pouco transparente do ponto de vista do orçamento público. Então, sim, trazer isso para a discussão é relevante, muito relevante. Porém, a gente sabe também que passar no Congresso é extremamente difícil. Então, vamos ter que observar aí como vai se dar essa movimentação, sobretudo de lobbies no Congresso, para tentar preservar determinados benefícios. E também tem uma outra questão adicional, que é a economia digital. A economia digital tem transformado o mundo da tributação de forma bastante profunda. Então, como se tributa plataformas digitais, como se tributa a tributação que se dá em hotéis é diferente da tributação que ocorre para o Airbnb, por exemplo, ou diversos outros segmentos em que a digitalização está invadindo. Outra questão que está no radar é a volta da tributação, na verdade, é o aperto na tributação sobre as plataformas estrangeiras que vendem produtos no Brasil. Então, assim, é algo que soa, que é pouco impopular, na verdade é bastante impopular, mas que é um caminho que está sendo discutido no governo. E também a tributação aí de apostas digitais, que também é uma realidade, tem crescido muito no Brasil nos últimos anos.
O ministro chegou a citar especificamente o setor de apostas, porque é fato, todo mundo apostando em plataformas, em empresas que ficam fora e não tem nenhum tipo de arrecadação em cima disso, quando a aposta está no dia a dia da vida das pessoas, e ele citou especificamente esse setor. Murilo, quero te agradecer demais, mas também te deixar à vontade, se faltou algum ponto, porque o especialista é você. A gente fez um monte de pergunta aqui, mas se tiver algum ponto muito relevante que a gente se esqueceu, não alertou aqui o nosso ouvinte, por favor. Não, esses são os pontos que eu chamaria atenção, mas eu acredito também que a briga dentro do próprio governo vai existir ainda até o momento em que a redação de fato sair. Então, essa ideia de que a briga cessou antes de hoje, digamos assim, antes da apresentação, eu acho que isso não é verdade. A gente vai ter uma briga ali também até o momento em que a redação de fato do governo da lei complementar for publicada. Vamos ver isso aí também. É isso. Depois tem a ginástica política no Congresso para conseguir aprovar na Câmara e no Senado e a ginástica orçamentária para conseguir cumprir o que for aprovado. Obrigada demais, Murilo Viana, mestre em economia pela Unicamp. Um grande abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.